Fala, tropa! Já pediu a sua forneria original? Ainda não? Link na descrição, ó. Vral! Reta final da nossa resenha. Aí, primeira coisa que eu vou falar, assim, eu ainda vou falar de Mengão aqui pra terminar. Por favor. Malvadão. Agora, também impressiona, ô Fabi, você é uma pessoa de muito posicionamento, né, cara? Você tem posicionamentos claros e, assim, eu acho isso no esporte, principalmente em relação a atletas ou ex-atletas, isso cada vez mais importante, né? O atleta Corajoso. no Brasil... E corajoso, O atleta no Brasil, ele sempre foi assim, espectador, né? É difícil você ver um atleta... Tratado como alienado mesmo. Mas é difícil você ver os atletas brasileiros, óbvio, por conta da questão social toda que a gente explicou do esporte americano, mas no esporte americano você olha, os caras são, né, linha de frente, se posicionam e tal. Como é que é isso pra você, assim? Você sofre com algum tipo de bloqueio por conta desses posicionamentos que você tem em relação à vida, em relação à sociedade? Cara, o esporte, ele é um meio muito conservador. Se você pegar a essência do esporte, ela é prioritariamente militar. O esporte vem muito do militarismo, né? E ao longo da nossa história, se a gente para pra fazer uma análise, né, assim, o atleta foi programado para performar. Ele nunca foi programado para debater, construir, ser consultado para ajudar fora das 4 linhas, né? Se a gente se ater aí ao futebol. Tem sempre eu penso só aqui nas 4 linhas. Então, uma entrevista a gente foi desestimulado a isso ao longo da história. E, consequentemente, você passa a ficar à margem do que está acontecendo na nossa sociedade, né, cara? Eu vim de Irajá, do subúrbio, e sempre tento fazer uma viagem de volta, mesmo não indo fisicamente a Irajá. Porque é da onde eu vim, foi onde eu criei as minhas raízes, foi onde eu me construí socialmente, onde eu passei a olhar, pegando um ônibus, como é que é o perrengue da galera que anda de ônibus. Mesmo depois que eu conquistei a primeira oportunidade de ter um carro, bicho, aquele perrengue lá tá em mim, tá nas minhas memórias. Meu pai, eu sou filha de taxista, de uma manicure, os dois hoje aposentados. Eu sou de uma família homoafetiva. Cara, são coisas que me obrigam a entender e a acompanhar um pouco mais a realidade. E que eu não deveria ser a regra, né? Eu não deveria ser a exceção, eu deveria ser a regra nesse sentido. E tem uma outra coisa que eu acho que o esporte traz, que talvez se justifique, eu não sei, eu também penso um pouco sobre isso, assim. Por que a gente se envolve pouco nas causas sociais e nas mazelas do Brasil, assim. Eu acho que tem uma coisa de... quando você tem uma ascensão social, e é até bom um assunto pra gente conversar aqui também, se vocês quiserem acrescentar, mas... Sim. Quando você tem uma ascensão social, você tem uma falsa impressão de que você não pertence mais àquele lugar de onde você veio. E talvez isso te faça supor que esse não pertencimento você vai ou não vai mais sofrer certas situações, como preconceito, né? E aí, tô fazendo os recortes mais profundos aqui, recorte de raça, recorte de gênero, o que é que seja. E você vai superar isso daí. E eu acho que esse não pertencimento é muito ruim, né, cara? Te aliena. Eu acho que vem um pouco daí, assim. Então, eu acho também que o fato de ir em busca de conhecimento, eu sou sedenta por conhecimento, por leitura, isso também me fez abrir um pouco a minha cabeça e eu hoje olho as instituições esportivas e olho as pessoas, as coisas estão mudando. Hoje a gente tem comissões de atletas, onde o atleta é obrigado, se ele quiser fazer certas mudanças, tá ali, a entender do jogo, fora do propriamente dito, né? Então, eu percebo que isso vai fazer com que a gente volte para as nossas raízes, sabe? A origem do esporte, ela é uma origem humilde. Se a gente pegar de um modo geral, a gente tem alguns esportes mais elitistas, assim, mas de um modo geral, cara, você tem um Hamilton lá na Fórmula 1, que é um cara, olha de onde ele veio, e ele segue... uma peneira da Mercedes. Ele segue com essa consciência de classe, de quem ele é, de onde ele veio, da cor da pele dele, o que ele pode fazer com aquilo que ele tem hoje. Então eu penso um pouco sobre isso, assim. Eu acho que a gente deveria ser... Eu acho que o meio conservador se justifica por isso que eu tô te falando, por essas origens militares, essas origens oligarcas, assim, né? As pessoas que tomam aquilo ali desde sempre, nunca mais soltam e querem pouca participação dos atletas. Você faz... tipo assim, você aqui, eu aí. Você joga e eu administro. Não é assim. Eu acho que hoje os atletas estão tomando mais... Espero que estejam tomando mais consciência nesse sentido. E
consequentemente, você passa a discutir temas que às vezes são espinhosos, mas que você... É difícil pra você dentro do vôlei, assim? O vôlei é um meio conservador, cara, assim, de um modo geral, a gente pega aí exemplos... Temos relatos recentes. A gente tem exemplos explícitos de atletas se posicionando de maneira, a meu ver, assim, diante daquilo que eu penso, muito equivocadamente. Eu penso completamente o oposto daquilo que foi colocado recentemente sobre algumas pessoas, assim. Mas, cara, a gente tem que pensar o seguinte, a partir do momento que aquilo que você fala coloca em risco a vida de outras pessoas, isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. As pessoas estão confundindo muito as coisas, o que é liberdade de falar e o que é desrespeito e o que é colocar a vida do outro em risco. Assim. Essa é a minha maneira de ver o mundo. Cada um tem a sua, cara. A gente pode viver com respeito, mas a gente não pode colocar uma opinião e que essa opinião mate outra, ou coloque em risco a vida de outras pessoas. Então, assim, eu tento sempre falar de forma clara aquilo que eu penso, quer as pessoas concordem ou não, cada um tem a sua opinião, mas eu tento ter argumento para construir o meu raciocínio. Eu acho que é mais ou menos por aí, cara. Aí, na base do respeito, mas eu discordo de alguns desses posicionamentos. Eu tento sempre falar, né? Pior que aconteceu dentro do grupo, né? Teve ali o... Né, com atletas que estão... Não era uma situação de um em casa, dando no seu Instagram, falando, e o outro da casa dele. Eu discordo, não. Eles dividiam concentração, as redes sociais, elas deram voz a muita gente. Mas ela também pode ser uma arma contra si, né, cara? Se não souber usar direitinho aquilo ali e não tiver consciência disso tudo que a gente tá falando, tiver argumento pra contextualizar e falar e debater suas ideias e ler um pouquinho. Vamos ler história. Vamos ler história, vamos entrar lá nos livros, mergulhar lá. Menos armas, mais livros, né, cara? Vamos ler. Eu acho muito curioso é que é um fenômeno que acontece aqui no Brasil. A gente tem... Vamos pegar o futebol, por exemplo. A gente tem uma gama muito grande, diferente do vôlei, por exemplo. Ainda é assim, os atletas, a sua maioria, vêm de baixo, vêm da comunidade, aquele perfil do atleta brasileiro do futebol ainda é aquele. E você vê uma quantidade de atletas partindo para um conservadorismo que não tem a ver com de onde ele veio. Porque as pessoas se apropriaram muito, as questões políticas se apropriaram muito da questão da religião, né, cara? Isso se mistura de uma forma que fica indissociável. Ninguém consegue separar uma coisa da outra. Então, faz um pacote, né? Eu acho que tem um pouco disso, enfim. Mas é um tema que eu acho que a gente deveria falar mais e conversar mais, debater mais os atletas. Importantíssimo, eu acho. Porque é isso, assim, a gente tá vivendo um momento tão difícil, tão polarizado, e a gente discute pouco. Eu acho que a participação dos atletas nessas decisões esportivas talvez façam com que você precise parar, respirar, ler um pouco mais, sabe? Entender um pouco da nossa história. E quais são as origens do esporte, bicho? Quais são as origens do esporte? Você acabou de falar aí. Exatamente. A gente vem. Da base ali, geralmente, da dificuldade, né, que vem. Principalmente no...